Irmãos e irmãs motociclistas, ouvintes da Rádio Viagem do Rock, quem vos fala é Montenegro. Mais uma vez aqui no espaço criado pelo grande Roberto Leal, na Rádio Viagem do Rock, para falar sobre política. Quero lembrar o que aconteceu na Alerj essa semana. Uma semana dura, uma semana onde que nós vimos muito contundente que nós temos que nos unir, que temos que fazer parte da política, porque só assim temos a condição de mudar, de transformar e de fazer a diferença. As imagens que nós vimos na Alerj, onde deputados, através do corporativismo, defendendo 3 corruptos acusados pela justiça e colocados na cadeia, através de situações de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, de cartéis. Vimos a nossa Alerj, a nossa casa, secretamente soltar de uma forma muito arbitrária 3 elementos da sua casa e não respeitar a vontade da população. Eu estava lá, eu vi a falta que foi a nossa população de estar lá do lado de fora para guerrear, para dizer para eles o que nós queríamos. Talvez adiantasse, talvez não. Mas eu vi com os meus próprios olhos a armação, a manobra política para que o povo não ocupasse a galeria. Impediram o oficial de justiça de entrar na Alerj. Desceram com seus gabinetes em peso para tomarem conta de todas as galerias para que a população não pudesse entrar. E assim o fizeram, retirando a população de estar presente nessa votação para pressioná-los lá, olhando nos olhos deles, falando, guerreando, colocando palavras de ordem e se manifestando como deveria ser o nosso direito, como fizemos do lado de fora. Mas do lado de fora ficamos sujeitos a bomba, gás lacrimogêneos, balas de borracha, como sempre, como sempre. Eu estava lá, fazendo o meu papel cívico, lutando e pontuando o que eu achava correto. Enfim, isso reforça a imagem que eu tenho colocado sempre para os senhores. Nós temos que nos unir para fazer parte da política. Sem isso, não conseguiremos de forma nenhuma mudar o que está por aí. Temos as nossas reivindicações, as nossas pautas. O motociclismo tem muito que avançar. E quando eu falo motociclismo, não estou falando de motoclube só. Estou falando de todos que andam de moto. Temos muita coisa para fazer. E só vamos poder fazer se nós estivermos lá ocupando os cargos. Espero ver deputados estaduais sendo feitos, vereadores, deputados federais, quiçá um presidente motociclista. A gente pode alcançar todos os sonhos, só precisamos querer fazer. E nós temos que fazer. A política tem que ser renovada, a esperança tem que permanecer. E com toda essa movimentação desses deputados, eles deixaram para a gente uma lista de nome de pessoas que colocaram para toda a nação brasileira, porque não foi só para o estado do Rio de Janeiro, todos viram que eles não podem mais estar em 2018 no poder, porque já provaram que não é o interesse da população, é o interesse pessoal que está valendo para eles. Então a gente tem essa lista hoje na mão. Em 2018 nós podemos fazer a diferença. Os motociclistas podem fazer a diferença. Vamos colocar pessoas que saiam do nosso gueto lá dentro. Vamos botar representantes motociclistas para falar dos nossos assuntos, para debater as nossas demandas, para que se faça valer a nossa visão e para que nos defenda também.
não só a nós, a toda a população, levando ética e moral. Já falei desse assunto aqui e vou sempre bater na tecla. Eu acho que nós podemos fazer. Eu acho que 2018 é a hora. Eu acho que nós podemos nos unir. E eu espero muito e acredito nisso, nessa união, para que a gente possa levar para a política um novo jeito de fazer política, uma nova política, com mais ética, principalmente com mais responsabilidade à população. Mas trazendo uma visão ética para dentro de uma política tão devastada como está hoje, onde ninguém da população mais acredita que pode ser diferente. Eu acredito que a gente pode mostrar essa diferença para a população. Eu acredito que temos dentro hoje do nosso gueto pessoas capazes disso, com certeza, pessoas capazes para poder fazer a diferença em 2018. Bom, seguindo o barco, o Roberto Léo me pediu para falar hoje um pouco sobre vagas de moto. Eu vou falar um pouco sobre vagas de moto no Rio de Janeiro e aprofundar essas colocações um pouco. Eu queria falar um pouco de mobilidade urbana. Vocês têm que entender que hoje a motocicleta, e principalmente a motoneta, né, aquelas de menor cilindradas, elas representam uma faixa muito importante dos automóveis hoje fabricados no país. Só para vocês terem ideia, no Rio de Janeiro, nós somos mais de 895 mil motos hoje no nosso estado, né? No Brasil, vamos botar aí mais de 20 milhões de motocicletas espalhadas por aí. Quer dizer, esse número é muito expressivo. E temos que entender que a motocicleta é um ícone de mobilidade urbana hoje. Ela tem que ser vista assim, porque em toda parte do mundo ela é vista assim, como um item muito importante de mobilidade urbana. Ocupa menos espaço, queima menos monóxido de carbono, né? Tem um apelo simples aí de não afetar muito a camada de ozônio, né? A grande preocupação que é o aquecimento global. A motocicleta é ecologicamente correta. Ocupa menos espaço hoje nos centros urbanos. Poderíamos fazer como é feito em alguns lugares do mundo, onde é um dos veículos que entra nos centros urbanos. Por ocupar menos espaço, poluir menos, correto? E ter mais mobilidade no trafegar. Ela, a bicicleta, que é um outro veículo de mobilidade, muito importante para o futuro de uma nação. Então, em cima disso, sabendo um pouco disso, olhando um pouco dessa visão sobre a motocicleta, eu acho que dá para ter mais facilidade de a gente falar sobre estacionamento de motocicleta, principalmente no nosso estado. Nós precisamos entender esse número para que a gente possa falar um pouco mais. São 1.400 vagas hoje de moto no centro do Rio de Janeiro, criada segundo a Sete Rio, com a probabilidade de aumentar para 2.000 vagas total. Temos hoje um comprometimento do nosso prefeito Crivella, desde junho, e até agora não saiu nenhuma movimentação de estudo, de aumentar sensivelmente essas vagas, para mais de 5.000 vagas. Hoje nós temos os motoboys, os motofretistas aí, que trabalham estão sendo, vamos botar assim, roubados, justamente porque estão sendo multados e rebocados por falta de vaga. Pelo simples fato do município não cobrir o que traz no nosso CTB, porque o CTB é bem claro lá, está lá, ó. A gente não precisa mais de nada. O inciso 2 do artigo 48 diz muito claramente que as motos têm que ser estacionadas nos bordos do meio-fio. Podem ser estacionadas ali, mas precisa que o município regulamente isso. Se vai ser a 90 graus, se vai ser paralelo, como é que vai ser? E isso não é feito, isso é deixado para depois, porque a indústria toda de multas, né, e de reboque hoje deve gerar muito mais dinheiro, né? Arrecada muito mais, deve ser. Porque sabendo que as motos hoje prestam um grande enorme
diferencial no trabalho de todas as metrópoles, porque ela é que leva os documentos, ela trafega mercadorias mais rápido. Sabemos que sem ela tudo ia ficar muito difícil. E mesmo assim não se faz política para elas. Não se olham esse número expressivo de crescimento e necessário sobre as motocicletas no nosso estado, principalmente no nosso município. Então vamos lá, o Roberto Leal me solicitou falar um pouco sobre estacionamento de moto e eu trouxe essas informações para os senhores em relação à prefeitura, que o nosso prefeito ainda não se manifestou, né? Desde junho está aí para fazer um estudo e até agora não saiu nada, correto? Nós temos uma lei, um projeto de lei, desculpa, do vereador Ferraz, desde 2014, se eu não me engano, eu acredito que ela seja de 2014, positivo, 2014, uma lei 1032 do vereador, né, Ferraz, de 2014, que fala sobre isso, estacionamentos de motocicletas no estado do Rio de Janeiro, a 90 graus, né? Mas essa lei ainda não saiu do papel. Desde 2014 ela não foi promulgada, não saiu, está lá parado, não sei aonde. Vamos correr atrás dessa lei aí para tentar ver o que a gente pode fazer em relação a ela, mas está parado. Interesse nosso está lá parado. Não se colocou para andar. Eu trouxe uma proposta, eu tenho uma proposta invisível também a todos em relação a isso, porque criar vagas hoje é uma necessidade. Criar vagas para motocicleta hoje no estado do Rio de Janeiro é uma necessidade, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com a motocicleta. E é para elas que a gente tem que também olhar e ficar preocupados, para dar mais mobilidade a esse pessoal que trabalha muito, levando e trazendo documentos muito importantes para toda a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. Então, olhando para isso, nós tivemos uma ideia de proposta a ser colocada, que é simples. A cada 3 vagas de carro, né, ser separadas para as motocicletas. Então, todos os pontos hoje de vagas certas, estabelecidos no município do Rio de Janeiro, através da Sete Rio, e vou te dizer que são muitos, 3 vaguinhas em cada um deles seriam separados para as motocicletas. Estamos falando aí de um crescimento de cada um deles de mais de 20 motos. Mais de 20 motos. Tá? Em 3 vagas de carro. Então, para você ver, um carro ocupa aí, vamos botar assim, quase o espaço de 7 motocicletas. Vamos falar das motocicletas, lembrando que estamos falando, levando partida às 125, usada pelos meninos, pelos motoboys. Tá? Logicamente, uma HD 1600 vai ocupar um espaço maior. Mas convenhamos também que a Irmandade que tem uma motocicleta dessa, consequentemente poderá também usar um estacionamento particular. Vamos falar lá da mobilidade dessa nossa população motociclista que trabalha com a moto, né? Principalmente aquele rapaz que sai lá com a sua 125, vai trabalhar e volta para casa, né? Vamos falar dessa mobilidade urbana, não vamos esquecer esse lado. Então, visando isso, umas 7 motos por vaga de carro, sem ser aquelas vagas, como a gente vê hoje no centro da cidade, que os garotos ficam enfileirando uma moto do lado do outro, que se derrubar uma, derruba todas, né? Então, seria isso a proposta, simples, rápida, objetiva. É lógico, temos que abrir discussões, porque sabemos muito bem que vamos mexer com pessoas muito fluentes, porque principalmente no centro do Rio, uma vaga de carro, ela é valorizada. É uma vaga cara e bem valorizada. O que eu acho, o que eu deixo aqui para os senhores, é que essas vagas também não sejam gratuitas, até para que possa se abrir mais vagas rapidamente, para que tenham interesse, mas que também não seja abusivo de valores cobrados, que sejam valores bem menores, já que a quantidade de moto pode compensar o valor final do espaço ocupado. Vamos botar aí, se pague 50 centavos, né, de estacionamento de uma motocicleta, já é um valor que
representa para o motoboy até um custo, mas de fácil absorção no seu trabalho. E também vai render alguma coisa para o guardador de carro que está lá e que vai, na cabeça dele, vai perder 3 vagas, né, para as motocicletas. E é o que tem acontecido hoje. Algumas vagas implementadas aí pela Sete Rio têm dado muitos problemas, justamente por causa da gratuidade, né, e a perda de espaço para os guardadores. E estamos falando de guardadores totalmente legalizados, tá bom, galera? Estamos falando lá do flanelinha, não. Vamos levar em conta que o mundo é perfeito. Vamos falar dos guardadores aí legalizados. E outra situação que a gente tem visto, eu tenho visto muito, acompanhado muitos problemas também, muitos relatos de confusão, é a situação que os guardadores pedem para colocar a moto a 90 graus entre os carros. E isso tem dado muito problema. O cara vai lá, engata ré, bate na moto, joga a moto no chão, cai por cima do outro carro e tem dado muito problema mesmo. E se fica sempre com prejuízo, porque o guardador nunca viu, às vezes está na correria, não vai parar para ver, quando vê a moto está no chão ou está em cima de outro carro, amassada, com prejuízo para o motociclista. Então, esse ponto é muito sensível, a gente tem que abrir discussões, a gente tem que ter ideias. Outras ideias já foram também questionadas em relação à vaga de moto, né? Há espaços de logradores, mas aí tem que se mudar um pouco não, né? Tem que se mudar o CTB entre poder estacionar as motocicletas nas calçadas, onde que hoje só pode ocupar as viaturas operacionais do Estado, municípios e federais que estão em serviço, mas que não é permitido hoje estacionar de jeito nenhum no passeio público, né? Mas há locais no próprio passeio público é gigantesco, no centro da cidade, todos nós sabemos que isso acontece, são espaços gigantescos, sem utilidade, muitas das vezes no meio de pilastras, que podem ser realmente efetivados para espaços de motocicleta. Então, a necessidade de criar esses espaços é para que incentive-se o uso da motocicleta, principalmente nos grandes centros, trazendo assim tudo que eu falei no começo aqui do nosso papo, né? Economia, né? Mais mobilidade, espaço, vai aumentar o espaço, diminuir a presença dos automóveis, de carros e veículos pesados, né? Na sua grande maioria só levando uma pessoa e gastando energia do país, porque gasta petróleo, e ainda poluindo muito. Então só nisso aí, só esse argumento, a gente já vê que os espaços para motocicletas têm que ser incentivados para que a gente possa ter mais números de motocicletas sendo usados pela nossa população, melhorando assim a mobilidade urbana, a famosa mobilidade urbana. Porque mobilidade urbana não é dar espaço para automóvel, ônibus e nada não. Mobilidade urbana se fala do trafegar do indivíduo ocupar o espaço público. Isso é mobilidade urbana. Nos permitir a poder chegar mais rápido no nosso trabalho, de uma forma mais ordeira, de uma forma menos traumática. Então, hoje, vamos falar de mobilidade urbana, vamos falar de motocicleta. Não tem como não falar da motocicleta. Eu fui defender essa teoria em Brasília, fui muito aplaudido quando coloquei esse ponto, que é latente, né? Porque a motocicleta é um veículo que hoje agrega muitos elementos a seu favor. Sempre estão nos querendo botar como vilões, né? Mas, na verdade, nós somos a solução e o futuro. Eu acho que o futuro é a motocicleta, ou quanto também a bicicleta, como os meios alternativos que gastem menos também, vamos falar também, pontuar. Agora, no nosso caso, no nosso picado aqui, a gente tem que falar que a motocicleta realmente temos que tratá-la com mais dignidade. Então, aos motociclistas, eu espero que toda essa nossa demanda seja pontuada. Eu gostaria de ouvir também ideias, gostaria de ver também a participação dos irmãos nesse espaço aqui, que é um espaço totalmente democrático. Tenho falado aí toda quarta-feira para vocês, mas estou louco para ouvir novos irmãos aqui, ocupando espaço, falando também sobre a sua percepção política, sobre leis,
sobre as suas ideias, né? Que só com debate, só com a pluralidade que nós podemos caminhar. Eu acho que precisamos debater e abrir um pouco também o nosso espaço, a nossa mente, para que a gente fale o tempo todo sobre esse latente clamor aí que vocês estão vendo a cada caminhada do nosso país, que é a política. Fazer política não é estar só debatendo as coisas elementares. Política se faz, inclusive, dentro de casa. Política se faz com o vizinho. Política se faz no trânsito. Política se faz naturalmente. Nós já somos políticos em natureza, porque nós vivemos em sociedade. Isso é uma política, isso é a política. Ela não pode ser vista como uma coisa ruim, porque isso foi nos imposto pelo esse pessoal aí que ocupa o cargo público, justamente porque as pessoas de bem não querem se preocupar com a política. E elas só não sabem que isso vai ditar o ritmo da sua própria vida. E ficar só nos meios de comunicação reclamando, já falei para vocês que, pelo menos ao meu ver, não é a solução. E nunca vai ser. Nós temos que ocupar o nosso espaço. E é com essa visão que nós estamos aqui hoje, justamente para motivar em vocês essa vontade de se fazer participar e criar pessoas, tirar pessoas do nosso gueto e levar e colocar lá no meio da política. Vocês viram que é fácil. No Rio de Janeiro somos mais de 880 e poucos mil mortos. Somos muito mais do que isso, talvez. Correto? Porque são esses dados aqui são oficiais do IBGE, tá, gente? E pode ser mais, como pode ser um pouquinho menos. Mas o fato é o seguinte, nem com isso, com 60, 70 mil votos, você elege um representante para a nossa classe. E nós estamos precisando desse representante, para que a gente pare um pouco de reclamar, para que a gente possa ter condição de pautar nossas demandas e também que a gente possa também cobrar de alguém que realmente saiba o que nós sentimos na carne. Temos que botar um verdadeiro motociclista para que a gente possa também catucar o irmão lá e cobrar. Vem cá, por que não foi feito ainda? O que falta? Então, vamos debater mais aqui nossas demandas. Vamos falar um pouco mais aí ao passar aí da semana que vem. Vamos trazer um novo tópico. Espero ter acrescentado, Roberto, ao tópico que você pediu para que eu adiantasse, falando um pouco mais sobre vaga de moto, esclarecer algumas coisas que realmente acontecem mais aqui no nosso município. Nos outros municípios aí do estado do Rio de Janeiro, é fato que cada município tem autonomia de se criar seus próprios dispositivos para que isso seja, que a vaga de moto seja criada. Então, só para vocês entenderem, a atribuição dos municípios, né, das setes ou dos órgãos de trânsito municipais, criar esses espaços para que possam ser feito o estacionamento de motocicleta. E cabe aos nossos vereadores, né, fazerem leis para que isso seja cumprido. O nosso Código Nacional de Trânsito, como eu comentei, lá, se alguém quiser lá, inciso 2, artigo 48, se eu não me engano, isso mesmo, inciso 2, artigo 48, está lá, escrito muito bem como é que tem que ser feito. É só o município ir lá, copiar e fazer. Ah, isso aqui vai ser a área. Pronto, acabou. Criei aí a ideia, né, de pegar 3 vagas em cada ponto hoje do estado, do município do Rio de Janeiro e transformar para vaga de moto. Só aí vamos chegar muito mais do que os 2.000 vagas que a Sete Rios estava querendo abrir, e eu conversei com eles falaram que até o final do ano vão ser abertas. Eu acredito que está um pouco assim difícil isso aí acontecer. Espero que aconteça, mas essa promessa eu acho que não vai ser cumprida até dezembro. E espero também que o nosso prefeito, alô Crivella, rapaz, que você realmente discuta esse fato, que você prometeu os motoboys e os mototaxistas, de criar as vagas para eles. Espero que o senhor esteja lá, pelo menos estudando, como o senhor falou que ia colocar, desde junho, quando o senhor falou isso, que ia motivar lá a Sete Rios e a CMTU para criar essas vagas aí na cidade do Rio de Janeiro. E até agora, nada foi feito, prefeito. Estou aguardando o senhor. Então, quero me despedir agora nesse momento, elogiando o espaço, pedindo que os irmãos aí mandem suas dúvidas, pontue, digam aí, dê o retorno, é muito importante saber o que vocês estão pensando. Liga lá para o Roberto Leal,
entendeu? Fala lá com ele, manda um e-mail, manda o que vocês estão pensando, manda o que vocês quiserem, para que a gente possa ter o retorno de tudo isso aí que está sendo dito e desse momento aí que foi criado por ele e que eu digo para vocês que é um dos momentos mais importantes do meio motociclista nessa década aí que nós passamos. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço e me despedir dos senhores e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.